Boa noite. É com muita alegria que estou aqui abraçando vocês em mais um programa Momentos de Sabedoria. Que alegria, gente, de poder estar aqui, lembrando vocês, não é? Repassando esses temas constantemente, para que nós possamos estar alinhados à nossa natureza ampla e profunda. Gente, esse é o objetivo da revelação dos espíritos superiores. Ajudar o homem a se educar em harmonia com a sua natureza espiritual. Gente, já não somos mais crianças. Tanto é que a vida está nos apertando. Já brincamos demais com a vida, meu Deus do céu. Quantas encarnações já passamos aí, brincando com o poder, brincando com a riqueza, brincando com os sentimentos alheios. Gente, senão não estaríamos aqui num planeta de expiação e prova, isso é óbvio. Vamos olhar a história da humanidade, e nós vamos perceber. Antes de Cristo, tudo bem. Havia ignorância. Ninguém sabia o que era o amor. Era a lei da sobrevivência. Quase que o instinto animal prevalecendo. Até os momentos da chegada do Cristo. Tanto é que ele recomendou, amai-vos uns aos outros. Não é? Porque ninguém sabia o que era amar uns aos outros. O egoísmo era predominante, como sempre foi no instinto animal, né? O animal, ele sobrevive por quê? Ele tem um instinto egoísta. Ele é territorial, ele briga pelo seu espaço, né? Pelas suas fêmeas. E, gente, com a chegada do Cristo, se revelou o amor. Ele não só falou do amor ao próximo, ele falou do amor, até mesmo daqueles que muitas vezes se colocam como os nossos adversários. O amor não significa abraçar, envolver carinhosamente. O amor é compreender e respeitar o direito de cada um de ser como são. Isso é amar o próximo. Vocês estão entendendo? E socorrer o próximo quando nós podemos. Isso é o amor maior. Mas o amor, não é? No sentido de nós respeitarmos o direito do outro, já é um amor muito longe do instinto. Porque o instinto, ele predomina, ele se impõe. Existe o amor da imposição, da obsessão, da posse e o amor da submissão. Nós não vemos nesses programas maravilhosos que passam sobre os animais nas florestas, como aqueles animais se submetem ao macho dominante. Eles eram obrigados a amar aquele macho dominante, senão eles não tinham alimento. Eles tinham que estar agregados a um bando para poder sobreviver. Então, a reverência, que nós podemos até julgar como um amor primitivo, porque ele amava aquele que o alimentava. A gente percebe bem isso. E ele, por sua vez, o dominante, se impunha. Ele comia primeiro, e é assim até hoje. No reino animal, até hoje é assim. É a lei do instinto. Só que agora, na condição de humanos, isso aí não vale mais. Esse egoísmo, essa predisposição a submeter, a dominar, gente, está fora de cogitação. Hoje temos que viver harmoniosamente com o nosso semelhante, não é? E procurar, sim, desenvolver amor ao nosso próximo,
ajudando-o quando possível. Vocês estão entendendo? Porque nós estamos como copartícipes da vida numa sociedade. Se nós não nos unirmos, ou pelo menos nos respeitarmos uns aos outros, não é? Entendendo o direito de cada um, nós estamos vivendo ainda impulsionados pelo instinto, o instinto animal, onde o egoísmo predomina. E hoje nós vemos isso claramente no ser humano ainda, prevalecendo, não é? Nos conflitos do trânsito, vizinhos que, por causa de uma coisinha mínima, se degladiam durante anos e às vezes acaba até em morte. Esse é o nosso grande problema. Essa parte animal ainda está muito presente na Terra, por isso ainda temos essas convulsões, né? Onde prevalece muitas vezes a violência, fruto desse egoísmo. O egoísmo e o orgulho, olha, geram todas as enfermidades da alma. O orgulhoso às vezes não aceita uma verdade porque ela confronta com o seu orgulho. E é por isso que muita gente, por orgulho, deixa de usufruir de coisas maravilhosas que a vida tem para oferecer para a pessoa crescer espiritualmente, encontrar a verdadeira felicidade, não é? O equilíbrio do ser humano com a própria natureza, com a sua própria natureza. E o Espiritismo nos foi revelado para que nós possamos ter um parâmetro, uma diretriz. Jesus nos ensinou o amor, nos revelou leis que o Espiritismo veio esclarecer ainda mais profundamente, que era para nós realmente termos uma motivação fundamentada na verdade, e não mais fundamentada nos medos. Porque até então, o Evangelho, usado pelas religiões, passou séculos e séculos impondo medos. Medos. Ninguém evolui por medo. Ninguém se regenera por medo. Nós temos que nos regenerar pelo estalo da nossa própria consciência, quando encontramos a verdade. Agora você pode até me questionar, mas, seu Nelson, o que é a verdade? A verdade é aquilo que se torna incontestável. 2 mais 2 são 4. Alguém pode me desmentir? Então, 2 mais 2 igual a 4 é a verdade. E tem fatos que, dentro da lógica, da análise do bom senso, se torna incontestável. Por exemplo, os atributos de Deus. Quais são? Onipotência, poder absoluto sobre todas as coisas, bondade, amor. Se algo que nos ensinam, tentando nos colocar um com Deus, contraria essas virtudes, gente, já se declara aí um impacto que revela uma mentira e não uma verdade. Mas quando você ouve uma orientação fundamentada no raciocínio, na lógica, no bom senso, sobre como operam as leis divinas, e dentro dessas leis que você aprende, revela todas as potencialidades e a grandeza de Deus, é a verdade. Não tem como contestar. Deus não é caprichoso. Deus não condena, Deus não persegue os seus filhos.
Ele nos deu a condição de deuses da nossa própria vida. Hoje aprendemos isso com a doutrina dos espíritos, que, como eu falei, não é nenhuma doutrina criada pelo homem. Kardec apenas catalogou tudo o que ele questionou dos espíritos superiores. E catalogou também todas as experiências mediúnicas e pesquisou profundamente a veracidade, usando o universalismo das informações. Ou seja, ele não ouviu apenas de um espírito só, falando que o mundo espiritual é isso ou aquilo. Não. Em várias ocasiões, com médiuns diferentes, momentos diferentes, ele fez as mesmas perguntas, os mesmos questionamentos, para poder, né, entrar naquela questão da lógica e do bom senso. Não é? Então está aí a verdade. E quem busca a verdade se libertará. Se libertará de maiores sofrimentos. Nós não estamos prisioneiros, a não ser do nosso egoísmo. Não é? Jesus talvez até afirmasse essa questão, busque a verdade e ela vos libertará, porque você ia descobrir com a verdade, como acontece quem começa a estudar a essência do Espiritismo, percebe que é um prisioneiro do egoísmo. Então ele vai se libertar realmente através da verdade, quando ele compreender que realmente até agora nós, a grande maioria dos seres humanos reencarnados na Terra, ainda somos prisioneiros do egoísmo. Uns mais, outros menos. Então, gente, essa é a verdade que vai libertar o ser humano. Quando ele compreender quem ele é, o que ele está fazendo aqui, por que veio. Existe alguma outra religião, alguma outra doutrina, alguma outra filosofia que nos ensina isso? Com tantos detalhes? Não. Então se vê que nessa apresentação, nessas revelações por parte dos espíritos superiores, nós estamos diante do Consolador prometido. Porque foi o que Jesus disse. O Espírito da Verdade ficará convosco para sempre. Por quê? Porque é o Espírito da Verdade, não é uma pessoa. Nos foi revelada a verdade sobre a nossa natureza ampla e profunda. É isso, gente. Vamos buscar a verdade e vamos nos libertar da prisão infame que o egoísmo imprime em nossas vidas. Não é? Vamos para o intervalo, mas voltamos já já. Pare de sofrer dor de cabeça, dores nas costas, fibromialgia, síndrome do túnel do carpo. Agende uma massagem agora mesmo, a massagem psicossomática, e você vai se libertar de todo esse sofrimento. Retornamos, gente, e com muita alegria no coração, e com as turbinas aquecidas, embora o frio, né? Aqui no estúdio está marcando 13 graus. Não é fácil não, gente. Então vamos aquecer o coração nessa mensagem maravilhosa, né? Porque a emoção
mexe com todas as fibras do nosso organismo físico, não é? E isso nos dá um pouco de calor, em saber que hoje nós temos um norte. Hoje nós sabemos para onde ir, gente. Olha como isso é importante. Ou será que ainda acreditamos que vamos passar por um tribunal, quem vai determinar a nossa felicidade é Deus? Se nós não determinarmos a nossa felicidade, gente, vamos continuar sofrendo. Se vamos esperar de Deus a felicidade como um brinde, um prêmio, por estarmos orando dia e noite, ou por cumprirmos os cultos da nossa fé, vamos estar equivocados, né? E surpreendidos no momento exato. Gente, ação, trabalho, determinação, crescer em espírito não significa adorar. Eu amo a Deus, puxa vida, quem não ama o Criador por tantas benesses que Ele nos dá? Não é? Olha que mundo lindo que nós estamos habitando. Só temos que agradecer, não temos nada que pedir. Pedir sim, coragem, ânimo, para vencer o homem velho que ainda quer nos manter no vício, nos vícios do comportamento, equivocados, que nos leva a sofrimentos, constrangimentos de toda sorte. Então, o orgulho nos impede da boa ação, nos afasta das pessoas. Por que continuar alimentando orgulho? Orgulho de quê? Se estamos aqui na Terra, expiação e prova, é sinal que nós somos devedores perante as leis divinas. Então, orgulho do quê? Orgulho dos títulos que nós temos aqui, temporários? Gente, vamos pensar seriamente. A humildade é o caminho da sabedoria. Por quê? Derruba logo de cara o orgulho que nos torna cegos à verdade. Não enxergamos a verdade por conveniência, porque a verdade nos coloca pequenos. Como estamos vendo hoje, espíritas discutindo as leis de causa e efeito. Meu Deus do céu! Olha que ponto que nós chegamos. Por quê? A lei de causa e efeito incomoda algumas consciências. Eu não sei por quê. É a lei mais perfeita do universo. Aliás, sem o império das leis de causa e efeito, todo o universo não faz sentido. Não faz. Não teria lógica. Não teria nem como acreditarmos em Deus ou num Criador. Aí sim, até se justificaria nós acreditarmos numa explosão que fez tudo isso que nós estamos vendo. E tem gente até hoje que acredita isso, e gente ilustrada na cultura. Os cientistas, muitos deles ainda defendem o início de toda essa maravilha numa explosão. Então, gente, hoje nós temos que abrir os nossos entendimentos com relação a nós, primeiro, se identificando. Porque às vezes nós falamos, eu sei quem eu sou. Eu acho que a última pessoa que nós aprendemos a conhecer é a nós mesmos, infelizmente. Precisa vir uma luz como essa, que emana do conhecimento do Espírito da verdade, da doutrina dos Espíritos, é que vai nos fazer conhecermos a nós mesmos. Ainda somos uns estranhos a nós mesmos. E já queremos montar acampamento em outros mundos. Veja o que a inteligência faz com o ser humano. Faz maravilhas. Mas sem o coração,
Quanto desperdício, não é? Não aprendemos a viver no nosso lar, não é? E já queremos voar para outros mundos. Tá certo, o ser humano tem que construir as suas utopias para impulsioná-lo às descobertas importantes. Mas, gente, vamos parar para pensar da importância que é o ser humano, uns para com os outros. Ninguém vai evoluir se não houver a convivência. Não adianta a pessoa se isolar, se fechar, acreditando que vai errar menos. Só no se fechar, se isolar da sociedade, ele já está cometendo uma falta gravíssima que vai trazer constrangimentos no futuro, não tenho nem dúvida. Então, vamos pensar seriamente na ação, no trabalho, na evolução. Vamos construir a felicidade paulatinamente. Não vamos desanimar da vida na primeira, na segunda, na terceira decepção, não. Vamos continuar nos decepcionando. Estamos num mundo ainda relativamente num estado primitivo, com relação a mundos evoluídos, não tinha nem dúvida. Não é? Então, gente, eu acho que o momento é de procurar a verdade, realmente, como disse Jesus. Busque a verdade e ela vos libertará. E para identificar a verdade, você precisa ter subsídios, conhecimento. Não é? Você não precisa se fixar num templo para conhecer o Espiritismo. Você tem ele aí à mão, na própria internet. Escreve lá no Google, procura o livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Você vai tê-lo para ler na tela do teu computador, até mesmo do teu celular. Dê uma chance a você mesmo, conheça o que é o Espiritismo. Aí depois, se você quiser se aprofundar, você vai comprando os outros livros, que são os da codificação, não é? O Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, livros fantásticos, a Gênesis, o Evangelho, segundo o Espiritismo, não é? Que é o mesmo Evangelho de todas as religiões, só que analisados pelos Espíritos, explicados pelos Espíritos superiores. Santo Agostinho, São Luís, né? Se manifestaram nesse trabalho magnífico de suma importância para a humanidade. Não podia ser diferente. Então, os iluminados, ainda ligados ao nosso planeta, nos ajudaram muito, trazendo essas informações para que nós possamos transformar este mundo num mundo de amor e paz. Veja que, às vezes, até na religião nós somos egoístas. Vamos para a religião para alcançar o quê? Benefícios. Quando os benefícios somos nós que construímos. Ninguém colhe se não semear. Ninguém. Ninguém colhe sem semear, gente. Vamos semear amor, paciência, compreensão. Vamos apaziguar quando nós podemos. Não é? Se você pode dispor de alguma coisa em favor de alguém. Como é gostoso esse sentimento que envolve a pessoa quando ela dá alguma coisa, quando ela ajuda uma obra, né, que está proporcionando bem para muitos desvalidos. Não importa se aqueles que sofrem no mundo são pessoas resgatando os erros do passado, não importa. Nós temos por obrigação, não é, nessa convivência irrestrita, de ajudarmos uns aos outros a sofrermos o próprio karma, o próprio resgate. Nós não vamos anular o resgate de ninguém fazendo caridade. Vamos atenuar. Veja que Deus é tão sábio na sua didática,
que a vida se compõe numa escola fantástica, onde nós temos a felicidade de podermos praticar a caridade. Eu lembro de uma amiga que já se foi, um beijão no coração dela, a dona Aurora Barba. Essa mulher se dedicou demais ajudando o próximo. E como ajudou? É óbvio, suprindo as necessidades de um grupo, de uma família, de várias famílias. Não tinha nem dúvida. Ela às vezes fazia economia no que ela gastava em casa para poder manter a obra. Vocês estão entendendo? Uma vez ela até falou para mim, né, que até o papel higiênico ela economizava para poder sobrar dinheiro para aplicar no auxílio às famílias. Olha que desprendimento, não é? Aí eu fiquei pensando, eu falei, será que essa mulher não está exagerando, não? Mas não é. Quando a pessoa descobre o benefício que isso traz, a alegria que isso imprime no nosso espírito, meu Deus do céu, ela quer avançar. Vocês estão entendendo? E outra, a pessoa, além de estar fazendo esse benefício, às vezes doando coisas, que é apenas uma transferência, né, de posse, mas ela está se beneficiando com o que está aprendendo, com o que está conquistando, muitas vezes renunciando a si mesmo em favor dos outros. Não existe felicidade sem você construí-la. E às vezes não precisamos também, não é, focar a nossa vida inteiramente nisso, porque nem seria possível. Mas, o quanto puder nós fazermos. É isso que pede a lógica do momento. Se você pode, faça. Faça, sem questionar. Quando o coração manda, não é? Às vezes na fila das pessoas, não é? Que vinham ali buscar a cesta, os alimentos, nesse rancho que ela construiu, não é? Nessa casa transitória que ela construiu. Às vezes os trabalhadores vinham, olha, dona Aurora, tem uma pessoa na fila aí que ela não precisa, não. Ela tem televisão lá no barraco, o marido tem um carro. E a dona Aurora nem dava ouvidos. Muitos vão falar, mas aí está errado, seu Nelson. Olha, desde que uma pessoa se sujeite a uma fila, ela está precisando de alguma coisa. Não tenhamos dúvida disso. Só que tem uma coisa, quando a pessoa vinha buscar os alimentos, antes dos alimentos, havia uma palestra educacional. Educando as pessoas a conviver entre si, não é? A não mentir. Quer dizer, no fim, cada um saía dali servido naquilo que precisava. Vocês estão entendendo, gente? É que nós somos cheios de picuinhas, queremos achar um motivo para não fazer. E aí, perdemos a valiosa oportunidade que estamos tendo nesta vida. Boa noite e um beijão no coração de cada um de vocês.